ali a nossa irmã Tânia. E também está a Tatiana também, né? Cadê a Tatiana? Está aqui, né? Como é que nós vamos recebê-la nesta noite? Seja bem-vinda em nome de Jesus, e pode ser. Traga mais vezes, que Deus não dá. Fique com a gente, é só vitória. Oh, glória! Aleluia. Tem mais duas ali, ó. As duas jovens também já são de casa já, né? Ela só vê, que estava viajando, né? Nós fomos lá no mercado lá visitar o pai dela, né? E ele falou que ela estava em viagens. Glória a Deus, graças a Deus, né? Amém. Deus abençoe o Eliane também por lembrar, né? Graças a Deus. Deus abençoe a vida de vocês também. Deus abençoe a todos. Irmão, nós vamos falar um pouquinho de missão, porque esse culto é de missão, né? As jovens, se quiserem abraçar as jovens, dá um abraço ali. Esse culto de missão, irmãos, é um culto voltado para os missionários que estão em outros países. Quem são esses missionários que estão em outros países? São aqueles que deixaram tudo e foram para o campo missionário levar o evangelho, levar a palavra de salvação, a palavra que sara, a palavra que cura, a palavra que liberta, para povos ainda não alcançados. O que é povos não alcançados? São pessoas que ainda não ouviram falar de Cristo, não ouviram falar de Jesus. Então os missionários que estão por lá, né, por esse campo, eles às vezes levam a família. Muitos deixam seus familiares aqui, né, ou no seu país de origem, ou no seu estado de origem, e vai pelo campo afora, pelo mundo afora, levar a palavra do Evangelho, levar o nome de Cristo para as nações. Mas pastor, para isso eles vivem lá como? Como é que eles vivem lá? Para isso tem um custo, irmãos. Para isso tem um custo. O missionário, ele não trabalha lá, ele não trabalha, e alguns podem até arrumar serviço, faz alguns bicos para aumentar o seu salário, porque eles são assalariados pelo ministério, mas às vezes o ganho é pouco, né? Às vezes tem filhos, e tem países que o custo de vida é alto, né? E às vezes o salário que ele recebe não é suficiente para lhe manter e para manter a sua família. E às vezes acontece de muitos deles ali perder até a vida, né? Como a nossa irmã Maria, que está lá em Moçambique. Ela dirige 59 igrejas, são 6 regionais, com 59 igrejas. Ela está lá sozinha em Deus, pregando a palavra que salva, pregando o Cristo da cruz. O marido dela faleceu de Covid e ela permanece até hoje lá na frente do trabalho desta obra aí, com mais de 500 obreiros. Uma mulher sozinha, dominando mais de 500 obreiros. Isso, irmãos, vocês sabem o que é isso? É a chamada de Deus. É aquele que se dispõe a ir e fazer a obra. Então, para isso tem um custo. E esse custo é o qual, pastor? A nossa oferta, o nosso escarnezinho, o nosso cofre missionário que nós levamos para casa, né, para nós trazer no dia de hoje. Muitos não trouxeram, né? Alguns trouxeram, mas muitos não trouxeram. Mas você vai dar a sua oferta de amor, a sua oferta de gratidão. A sua oferta de gratidão. Para quê, pastor? Porque você vai estar semeando numa terra fértil. Você vai estar investindo em almas. Sabe o que é isso? Você não pode ir, nem eu posso ir, mas você, através da sua oferta, aquela pessoa que está lá longe, lá no mais distante do país, até mesmo numa fazenda, numa roça, vai ser alcançado através da sua oferta. Já pensou? Já pensou? Uma oferta, por mais simples que seja, uma alma vale R$1, vale ou não vale? Uma alma vale ou não vale mais de R$1? Mais de R$1. Então você vai agora ofertar, nós vamos ofertar agora para a obra de Deus, e Deus vai multiplicar o seu salário, Deus vai multiplicar o seu pão, não vai deixar faltar, vai repreender o devorador da sua casa, da sua família. Amém, meus irmãos? Não vamos falar muito, depois, na outra oportunidade, nós estamos para comprar um retroprojetor, estamos para comprar um projetor para nós colocar aqui, e nós vamos começar a passar os vídeos da África e de outros países, que a igreja aqui, o nosso ministério tem igreja em Portugal, na Itália,
nos Estados Unidos, em vários países, são mais de 20 países do mundo que tem o nosso ministério, que tem a nossa igreja, em 24 estados do Brasil. Então aí nós vamos abrir aqui o telão e nós vamos passar os vídeos do trabalho que tem sido feito em outros estados. Tá bom, irmãos? Igreja que é perseguida, o missionário é perseguido, a missionária é perseguida, ameaçado de morte. Ameaçado de morte às vezes. Mas eles não negam a fé. Eles não negam a fé. Eles vão para cima crendo no livramento da parte de Deus. Amém? Então vamos ofertar? Vamos ofertar? Vamos cantar um louvor? Sim, aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com hino, vamos, irmãos? Sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus. Sim. Fugiu o hino da cabeça, mas vamos cantar o escudo, vamos? Lebeque aí tem. Glória a Deus. Louvar a Deus com esse hino aí, enquanto a gente oferta, enquanto a gente dizima, enquanto nós damos os nossos cofrinhos, nossos carneiros. Glória a Deus. Aí você vai louvar a Deus conosco. Você vai louvar a Deus comigo. Nós vamos dar um jeito nesse som aí. Pode ficar tranquilo, viu, Alina? Nós vamos dar um jeito aí. Vamos dar um jeito aí. Porque é ruim isso aí acontecer, né? A gente está. Mas acontece. Não, acontece. Eu já tomei choque de microfone, rapaz. Já falei aqui já. Já aconteceu de tomar choque de microfone. Às vezes acontece, né? Glória a Deus. Glória a Deus.
Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. O nome dele é... Deixa eu achar aqui. Usa teu filho. Glória a Deus. Aleluia. Ué? Renelson Valieri. Renelson Valieri. Veio de lá do Haiti. Olha, irmão, vou pregar aqui no Guarapiranga. Que bênção, né? Só vitória. Mas ele já mora aqui no Brasil. Ele mora aqui em São Paulo. Aleluia, Jesus. Mas ele é de do Haiti, está aqui nos honrando com a sua presença nesta noite. Como é que nós vamos receber o servo de Deus nesta noite? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Aleluia. Igreja, graça e paz. Amém. Igreja, graça e paz. Amém. Igreja, graça e paz. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Mais uma oportunidade. E de manhã eu estava pregando numa igreja no centro da Liberdade. Cheguei em casa e descanso muito. Mais uma vez pregar de novo. Glória a Deus. E amanhã de novo. É uma honra. Porque nós temos que fazer a obra de Deus. E que o nome dele seja glorificado. Amém? Meu nome é Renelson Valieri. Os brasileiros, eu venho do Haiti. Sou casado. Pai do 4 criança. Parece jovem, mas está na frente pregando a palavra do Senhor. Amém, igreja? Amém. E obrigado por pastor, toda a igreja, toda a liderança, pastor Raimundo e meu amigo e presbítero Antônio, que não está aí, meu amigo, meu ex-colega de trabalho, mas Deus me tirou do trabalho de lá para fazer a obra. Amém, igreja? Amém. E eu quero você abrir sua Bíblia comigo. Aleluia. Louvado seja Deus. Abrir sua Bíblia comigo. 2 Samuel, versículo 11. Primeiro até versículo 19. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 até o versículo 19. Eu vou um pouco longo, igreja, para você poder entender o que Deus mandar falar com a igreja. Amém, igreja? Amém. Vamos pegar a tua Bíblia. Pode ler? Amém. A Bíblia diz assim: descorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seu servo com ele, e a todo Israel, que destruiu os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém uma tarde. Levando-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era muito famosa. Davi mandou perguntar quem era. Dizem ele: é Batseba, filha de Eliá, mulher de Uri, o teu. Então enviou Davi mensageiro que a trouxa. Ela veio e ele se deitou com ela, tendo-se ela purificando da sua imundícia, voltou para sua casa. Versículo 5. A mulher percebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Versículo 6. Então enviou Davi mensageiro a Joabe, dizendo: manda-me Urias e o teu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, pergunto: és
Joabe como se achava o povo e como ia a guerra. Depois diz Davi a Urias: desce a tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Versículo 9. Pulei. Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para a sua casa. Versículo 10. Fizeram no sábado Davi dizendo: Urias não desceu à sua casa? Então disse Davi a Urias: não vem tua jornada, porque não desce a tua casa. Versículo 11. Respondeu Urias a Davi: a arca Israel e Judá fica entendida, Joabe, meu senhor, os servos do meu senhor estão acabados ao alívio, e eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher. Tão certo como tu és vivo, como eu vivo a tua alma, não farei tal coisa. Então diz Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias ficou em Jerusalém. Aquele dia, o seguinte, Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele. E o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com o servo do seu senhor, porém não desceu a sua casa. Versículo 14. Presta atenção um pouco. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe. Lá mandou por mão de Urias. Versículo 15. Escreveu na carta, dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixa-o sozinho, para que seja ferido e morra. Versículo 16. Tendo, pois, Joabe situado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam o homem valente. Saiu o homem da cidade pelejando com Joabe. Caiu algum do povo do servo de Davi e morreu também Urias o teu. Versículo 18. Então Joabe enviou notícia e fazer saber Davi tudo que se derá na batalha. Deu ontem o mensageiro dizendo a terminar de contar o rei acontecido desta peleja. Palavra do Senhor. Amém. Amém. Se tem alguém por perto de você, segura a mão dela ou dele, fala: não faria isso com Deus. Pode falar a ele ou ela, fala: não faria isso com Deus. Não faça isso com Deus. Pode falar de novo: não faria isso com Deus. Não faça isso com Deus. Aleluia. Tem como você falar mais uma vez? Você não faria isso com Deus. Pode falar: você não faria isso com Deus. Não sei se a igreja me permitir de pregar aquilo que Deus mandar. Sim. Aleluia. Glória a Deus. Usa Deus. Aleluia. Aonde que nós acabamos de ler, a Bíblia explicando, tem um homem que chama Davi, todo mundo sabe. Aleluia. Esse livro, segundo Samuel, os historianos, os pessoas que sabem ler, que fazem leitura, que explicam a história, diz que esse livro foi escrito no ano 931 até 722. Porque antigamente eles começaram o maior para descer o menor. Por isso, começou em 931, acabar em 722. Mas não é isso que eu venho te contar a história, não. Eu venho explicar o que aconteceu na Bíblia. Nesse tempo que a gente vai passar, eu quero você prestar atenção nessa tema que Deus me deu. Eu estava lá no centro de Deus me confirmando uma tema para falar com o meu povo. Aí Deus soprou no meu ouvido: você vai trazer essa tema, você não faria isso com Deus. Eu falei: meu Deus, como que uma igreja que eu vou a primeira vez, Deus manda falar esse tipo? Ele falou: filho, fala aquilo que eu mando. Aleluia.
mandar no ser humano. Aí Deus fala, então, antigamente pela lógica, Deus usava os homens dele, levar por ovelha, como ele faz com Moisés, ele faz com vários homens da Bíblia. Antes de Deus levar para o povo, Deus leva para ovelhas. Amém, igreja? Olha comigo, Deus levava o Davi como pastor. 1 Samuel, aleluia. 1 Samuel 16, aleluia. 1 Samuel 16, versículo 11 e 13. Aleluia. Pai amado, aleluia. Vou ler rapidão, não vou segurar. Perguntou Samuel a Jesse: acabaram seus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Diz, pois, Samuel a Jesse: manda chamar, pois não nós assentaremos a mesa sem que ele venha. Aleluia. Não vou ler o versículo 13, só estava querendo mostrar aonde a primeira coisa Deus fez com Davi. Eu quero vocês prestar nesse tempo que eu vou passar. Primeira coisa, Deus levanta ele como pastor. Segunda coisa, Deus fez com Davi, Deus levanta ele como o maior guerreiro. Ou seja, o homem que, aleluia, que conseguiu matar Golias. Aleluia. No 1 Samuel 17. Aleluia. Vou falar só o versículo, mas não vou ler. Aleluia. Aleluia. Samuel 17, versículo 45. Aleluia. A Bíblia explicando aonde Davi vai matar Golias, um gigante. Então, você vai ver no versículo Samuel 18, as mulheres, tanto Davi virou, se tornou o maior, o soldado, o maior guerreiro. Elas estavam cantando Saul matar 1000 e Davi matar 10.000. Então, se o homem conseguir matar 10.000, se considera o maior guerreiro. Amém, igreja? Amém. Antes de entrar no tema, eu quero chamar a tua atenção aonde que eu vou levar. Porque eu não vou levar no caminho se você não vê aonde você vai. Amém, igreja? Amém. E terceira coisa, Deus fez com Davi. Deus levanta ele como rei. Que é 1 Samuel 16, versículo 12 e 13. 12 e 13. Mas, eu vou chegar nesse rei Nelson. Você diz, Deus fez 3 coisas com Davi. Vamos ver se a igreja estava comigo. Que primeira coisa, Deus levantou Davi como o quê? Pastor. Segunda coisa, Guerreiro. não escuta. Guerreiro. Terceira coisa, Ei. como rei. Mas Davi esqueceu aonde Deus tirou ele. Davi esqueceu aonde Deus tirou ele no mato. Davi esqueceu aonde, aleluia, quando o pai dele, a Bíblia diz no momento, em Samuel, 1 Samuel 16, quando, aleluia, se não foi por Deus, que, aleluia, que foi escolher Davi nunca será, aleluia, será o rei. Porque a Bíblia diz, quando a Bíblia diz, Deus colocar diante da profeta o Abinadab, Deus colocar, aleluia, o pai do Davi coloca diante da profeta os homens que sabem mais ler, o homem de aparência, o homem gigante. Mas uma coisa, aleluia, o pai do Davi esquece, aleluia, seu irmão olha pelos olhos, mas Deus olha pelo coração, aleluia. Quando até você não tem valor por sua família, mas por Deus você tem valor, aleluia. Aleluia. A Bíblia diz, próprio pai de Davi fala, eu tenho o último menino, ele está cuidando de ovelha. Esse não tem capacidade para ser homem, não tem capacidade, ele não é capacitado, ele não tem capacidade, ele não tem conhecimento, ele não tem leitura, ele não tem família, ele não tem aparência para ser o rei. Mas vou te dizer uma coisa, quem está te levantando, quem vai te dar valor, não é ninguém, não é ser humano, é Deus. Então eu vou te dizer uma coisa, mesmo você não tentar te parar, quando Deus quer fazer uma coisa sobre a tua vida, ninguém atrapalha Deus, ninguém vai conseguir atrapalhar Deus. Quem vai te levantar, quem vai te segurar, é Deus. Aleluia. A Bíblia diz, aleluia, se foi para o pai de Davi, nunca será o rei. Se foi
marido, adora. Adora a Deus. Ligo Santa. Escuta. 3 coisas Deus fez com Davi. O homem que não teve valor nenhum. Deus levantar ele como guerreiro. Deus levantar como pastor. Deus levantar ele como rei. Primeiro das nações. Aleluia. Segundo rei de tudo. Aleluia. De Israel. Depois de Saul. Mas ele esquece. Davi esquece aonde Deus tirou ele. Davi esquece. Aleluia. Davi, nesse versículo que acabou de ler, Davi vai cometer 3 besteiras diante de Deus. Davi esquece, aleluia. Se não foi para os irmãos, nunca será o rei. Davi vai cometer 3 besteiras. Tudo isso Deus fez com o homem. Cortaram como rei. Abandonou Deus. 3 besteiras. Primeira besteira que Davi fez. 1 Samuel, 2 Samuel 11, versículo 1. Davi desobedeceu a Deus. Primeira besteira que Davi cometeu diante de Deus. Presta atenção, igreja. Ele desobedeceu a Deus. Aleluia. 2 Samuel, versículo 11. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra. Só até aqui. Presta atenção aqui. É uma costume. Deus passou, é uma ordem que Deus passou. Tudo mês Nissan, na época. Teve um mês que chama Nissan. Então tudo mês Nissan, o povo, o forte armado de Israel tem que ir para a guerra. Mas quando ele vai para a guerra, quem tem que estar na frente é o rei. A Bíblia diz. Davi vê isso, é tão bonito, o palácio é tão lindo, aleluia, o trono é tão lindo. A Bíblia diz, ele pega o soldado, ele pega o comandante, ele manda para a guerra, ele falou que pode ir para a guerra, eu vou ficar no trono, pode ir para a guerra, eu vou ficar em casa, pode ir para a guerra, eu vou contemplar o trono. A Bíblia diz, ele desobedecer a Deus, aleluia. Ele no momento, a Bíblia diz, quando aleluia, o povo estava na guerra, seja a força armada estava na guerra, estava pelejando, aleluia, Davi sozinho estava contemplando o palácio. A Bíblia diz, no momento, ele estava olhando, teve uma mulher tomando banho. Primeira coisa que ele fez, ele desobedeceu a Deus. Amém, igreja? Segunda coisa, ele vai cometer adultério, que é segundo pecado diante de Deus. Primeira coisa, ele desobedeceu a Deus. Segunda coisa, adultério. Se você vai ver no 2 Samuel 11, versículo 3 e 4, Davi mandou chamar um Batseba. Ele deitar com ela. Aleluia. Davi mandou chamar ela. Ele deitou com ela.